Olá pessoal, boa noite. Aqui é a Cláudia, do canal Lightworkers, Trabalhadores da Luz. No vídeo anterior falamos sobre antigos templos que estão sendo descobertos pela arqueologia agora, em nosso tempo, junto com as ruínas de suas civilizações, algumas desconhecidas e esquecidas, cobertas por densa vegetação ou toneladas de areia, ao redor de todo o mundo. Neles, sacerdotes e sacerdotisas ofereciam ofertas e faziam sacrifícios para agradar aos deuses, e muitas vezes o agrado eram eles mesmos. Tínhamos conhecimento de alguns e agora muitos outros estão aparecendo em todo o mundo. Com novas tecnologias, os pesquisadores têm usado drones e satélites para mapear estas cidades antigas com estes templos em diversos locais. Nesta imagem vemos, em pleno deserto, ruínas da cidade de Al-Hula, na Arábia Saudita, que, em acordo com a França, está preservando este sítio arqueológico para que seja futuramente um complexo turístico. Já aqui, vemos como eram os túmulos nesta área. As aberturas eram os túmulos de Curaiba. Assim como esta região desértica, muitas outras estão esperando ser descobertas, seja na aridez do deserto, ou nas florestas densas da Amazônia, ou até mesmo no mais profundo do oceano. As civilizações antigas não poupavam esforços em construir templos lindíssimos aos seus deuses. Aqui vemos o templo construído para Ishtar, deusa Acádia, responsável pela fertilidade, mas que era a mesma divindade dos sumérios conhecida como Inanna. Basicamente, a vida do povo primordial, nossos ancestrais, era voltada para a agricultura, conflitos bélicos por territórios, adoração em templos, e ainda há muito para ser descoberto, pois a nossa história tem lacunas que ainda não foram preenchidas. Especificamente no conteúdo de hoje, queremos apresentar o templo de Dendera, no Egito. Lá, segundo dizem, a presença dos deuses é sentida como em nenhum outro lugar. Na verdade, a história da civilização humana é um conjunto de histórias dentro de outra história. Outro detalhe é que reis e governantes que ordenaram as construções destes templos sabiam que o tempo tridimensional passaria para eles, mas tais monumentos ficariam como pegadas e seriam vistos no futuro. No tempo de Napoleão, foi que a Grande Pirâmide foi medida por pesquisadores que acompanhavam a incursão militar do futuro imperador. Também descobriram o Vale dos Reis. Entre outras descobertas veio o Templo de Hathor, em Dendera, que era uma cidade que ficava na margem do Nilo, ao norte de Luxor. Dendera também significa a Casa de Hathor, que simbolizava o céu, e era considerada a mãe de todos os faraós. Representava também a alegria através de músicas, danças, cuidado maternal, enfim, a feminilidade. Também era representada na forma de uma vaca, por isso a sua caracterização era de uma mulher usando um aparato na cabeça com chifres e um disco solar. O local virou um sítio arqueológico depois que, sem querer, as tropas de Napoleão chegaram a Dendera em 1798, quando usaram o telhado do templo como uma posição estratégica militar. Uma caixa de munição pesada teria escorregado e quando desceram pela entrada para buscá-la, viram que tinha aberto um caminho para algo muito maior. Em pesquisas posteriores, descobriram que todo o templo foi dedicado ao céu. Segundo o cientista Albert Schlossman, PhD em Matemática e Ciências da Computação,
A astronomia e a astrologia do Antigo Egito começaram em Dendera. Em um papiro encontrado, escrito pelo faraó Kelps, que está preservado no Museu do Cairo, está escrito: por ordem de Khufu, o Templo da Senhora do Céu de Dendera será reconstruído pela terceira vez no mesmo local e de acordo com os planos estabelecidos pelos sucessores de Horus em peles de gazela e salvaguardados nos arquivos do rei. Segundo o astrônomo Sir Norman Lockyer, o templo foi construído em alinhamento com Sírius. Hieróglifos indicavam as posições dos equinócios e a atividade celeste poderia ser monitorada. Interessante saber o motivo do templo ter esta peculiaridade em um tempo tão remoto, onde não haviam telescópios, muito menos lunetas. Aliás, a primeira luneta foi construída por Galileu Galilei em 1609. Como sabemos, a astronomia depende da matemática, porque inúmeros cálculos são feitos dentro desta área. Como este conhecimento surgiu naquela época, se não foi ofertado pelos deuses, que com a outra mão, em troca, pediam oferendas e obediência às suas regras e leis? Como desenhavam seus hieróglifos em relação ao céu profundo sem instrumentos? Diversas inscrições mostram que a estrela mais observada e importante para o templo ficava na constelação conhecida por nós hoje como Ursa Maior. Outro ponto significativo é que, segundo Slossman, a cidade foneticamente chamava-se Ahamenptah, que traduzido seria o primeiro coração de Ptah, que era o principal deus Atlante. Fazendo uma pesquisa simples, descobrimos que Platão, filósofo grego, menciona que a Atlântida era um território que, de acordo com uma divisão territorial feita pelos antigos deuses, ficou destinada a Poseidon, que é a mesma divindade chamada por Ea ou Enki, e também Ptah no Egito. Após o cataclisma, o nome da cidade mudou para Atkaptah, o segundo coração de Ptah, que para os gregos foneticamente soava a Egiptus. Daí veio o nome do país, que teria como origem os remanescentes atlantes, o Egito. Dentro do templo, os deuses aparecem em procissão pela escadaria principal, feita em granito, e vemos alguns degraus aparentemente derretidos, algo que a ciência ainda hoje não conseguiu explicar, porque para que granito sólido seja derretido, ele precisa ser exposto a uma temperatura extremamente alta. O que vemos não foi causado nem por erosão, nem por deterioração do tempo. A única suposição é que, em algum momento e por uma razão ainda desconhecida, um armamento nuke pode ter sido usado no local. Tendo em vista que no mesmo lugar estão as famosas lâmpadas de Dendera, levando os cientistas e pesquisadores a crer no uso de grandes energias sendo usadas no Antigo Egito, vemos no Museu do Cairo joias originais onde ouro e prata foram unidas por soldadura. Portanto, finalizando este conteúdo, mais um, podemos afirmar que desde os primórdios, templos construídos na Suméria, chamados de zigurates, também foram construídos com instrução dos deuses, e que fora da Terra já foram vistos na superfície de Marte. Continuam sendo um modo de comunicação direta entre eles e homens e mulheres que se dispõem deliberadamente a servi-los e a adorá-los de várias formas e maneiras, sendo então sacerdotes e sacerdotisas que podem estar debaixo de uma hierarquia de sumos sacerdotes, que podem ser pessoas das mais simples até as que estão em altos cargos em nosso planeta.
Afirmamos também que tais reuniões, com sacrifícios, rituais, etc., não são feitas publicamente, mas sim em datas específicas e significativas para os deuses, nos subsolos das famosas catedrais antigas, nos subterrâneos de cidades-chaves, onde ainda há muita pompa, mistérios e atos considerados normais por quem os praticam, de tempos em tempos. Se desejar, continue conosco nessa jornada, onde vamos ao passado para entender o nosso presente. Gratidão por acompanhar e apoiar o canal. Muita paz, muito amor, muita sabedoria e discernimento nas suas pesquisas e principalmente muita da verdadeira luz.